Olá, meus queridos, tudo bem? E aí, estão gostando das videoaulas que a tia Dalva está fazendo? Tem alguma sugestão? Tem algumas dúvidas? Se tiver, pode mandar lá no grupo que a tia Dalva vai tentar ajudar vocês da melhor maneira possível, certo? Sem problema nenhum, é só mandar que a tia Dalva vai tentar estar ajudando vocês. Mas hoje, vamos para mais uma aula. E a aula de hoje é sobre história, certo? A origem dos brasileiros. Nós já vimos em história nesse bimestre, muita coisa a tia Dalva deu dentro da sala de aula e muita coisa vocês viram pelas videoaulas do SAI, tá? Então, o que nós estudamos nesse primeiro bimestre sobre história? O surgimento da humanidade. Como que surgiu o homem? Então, nós estudamos que o homem surgiu na África e que o homem é um ser evolutivo, que ele foi evoluindo, criando novas habilidades, e através dessas novas habilidades que ele foi adquirindo, ele conseguiu melhorar o ambiente em que ele vivia, com construção de ferramentas, com o uso da agricultura, certo? Então, nós já vimos tudo isso. E vimos que os homens migraram, que eles saíram do continente africano. Muito provavelmente, a teoria mais aceita é que eles usaram o período da era glacial para atravessar os continentes. E chegaram aqui no Brasil, certo? Então, existe registro de seres humanos aqui no Brasil muito, mas muito antes mesmo da chegada dos portugueses. Porque a gente imagina que o Brasil surgiu o homem no Brasil só a partir do momento que os portugueses chegaram. Não é verdade. Os portugueses vieram colonizar o nosso país. Mas mesmo antes da chegada dos portugueses, já havia os indígenas aqui. E quando chegou esse primeiro homem aqui no Brasil? E como a gente sabe disso para contar? Porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, que eles encontraram com os grupos indígenas que viviam aqui, os indígenas falavam uma língua própria, não dominavam a escrita, certo? Então, a nossa história começa a partir de 1500. A partir de 1500 tem relatos escritos da história do Brasil. Mas havia seres humanos aqui no Brasil bem antes disso. É sobre isso que nós vamos estudar. Ah, mas como, tia? Se não tinha ninguém para escrever, como que se sabe que já teve seres humanos aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses? Nós já vimos também, né? Que a história, que os seres vivos, seres humanos, eles deixam seus rastros, deixam vestígios, deixam pistas para a gente poder contar a história, para a gente remontar. Para isso, existem pessoas especializadas, certo? Tem os paleontólogos, tem os arqueólogos, tem os geólogos. Então, aqui no Brasil, tem muitas informações da existência de seres vivos muito, mas muito antes mesmo da chegada dos portugueses. Nesse capítulo que nós vamos estudar agora, vocês vão descobrir isso junto comigo. Vamos lá? A tia Dalva vai abrir aqui a apostila de vocês para a gente fazer a leitura junto. Lembra, eu vou fazer a leitura aqui, vocês vão abrir a apostila aí de vocês. Na hora que eu abrir, eu vou falar a página certinho para vocês, é só vocês irem me acompanhando. Depois, se tiver alguma dúvida, é só mandar sem problema nenhum. Vai na tela, vai aparecer o livro de vocês, um pouquinho diferente, que o meu é um pouquinho diferente do de vocês, e a tia Dalva vai estar ali do ladinho, explicando tudinho para vocês, tá bom? Vamos lá. Ó, vamos abrir aqui o livro de vocês na página 242, certo, gente? Ó, olha a imagem de abertura aqui, ó. A origem dos brasileiros. Neste capítulo, você vai descobrir como os primeiros grupos chegaram ao Brasil e onde se estabeleceram com a lupa na mão. Vamos lá. Os locais onde são encontrados vestígios materiais do passado são transformados em sítios arqueológicos. Sabia que há diferentes sítios arqueológicos no Brasil? Leia o texto a seguir. Então, vamos conhecer alguns tipos de sítios arqueológicos no Brasil, certo? Alguns sítios são identificados e classificados por sua localização geográfica e sua estrutura. Outros, por vestígios arqueológicos que se encontram neles. Já foram mencionados os sítios de arte rupestre, aqueles que são mais fáceis de reconhecer. Por que os sítios de arte rupestre é mais fácil de reconhecer, gente? Porque são os desenhos feitos, né? Em caverna, rocha, parede. Então, nós vamos ver. Localizados em abrigos sobre rochas, nas serras ou em grutas, na entrada de caverna,
nos matacões, em grandes pedras soltas e nas pedras que margeiam rios e riachos. Então, por isso que esses sítios arqueológicos são mais fáceis de ser reconhecidos, porque onde se vê uma expressão de arte rupestre ali, logo se faz um sítio arqueológico ali para proteger esse patrimônio. Ainda os sambaquis, famosos sítios específicos do Brasil. Esse tipo de sítio arqueológico, gente, só existe no Brasil, certo? São depósitos construídos pelos seres humanos, com o acúmulo de materiais orgânicos, calcários, conchas acumuladas, empilhadas ao longo do tempo. Há sambaquis espalhados pela costa brasileira, dos quais os mais estudados são os localizados no litoral sul, destacando-se o estado de Santa Catarina. Eu não vou parar muito para explicar sobre os sambaquis aqui não, porque nós vamos ver um pouquinho mais ainda nessa aula, certo, gente? No entanto, os sítios arqueológicos não são apenas locais ocupados por seres humanos em um passado muito remoto, muito distante. Os seres humanos produzem vestígios de seu modo de vida o tempo todo, ainda nos dias de hoje. Lembra que eu falei sobre isso com vocês na sala de aula? Que nós produzimos vestígios por onde nós passamos, canudinho, tudo que a gente deixa, que vai para o solo, que fica como material, é vestígio, que pode ser estudado em alguma época. Assim também existem sítios chamados históricos. No Brasil, essa nomenclatura é usada para definir sítios de ocupação humana posteriores à ocupação portuguesa do território brasileiro. Então, tem aqui algumas atividades para vocês fazerem. Vocês vão fazer essa atividade, nós vamos corrigir no momento oportuno, tá? Depois a tia Dalva vai marcar uma aula só para correção de atividades, ok? Então, vamos lá. Então, faça essa atividade da página 244. Deixa eu dar uma lidinha com vocês para não ter dúvida. Que tipos de sítios arqueológicos são citados no texto? Então, tem mais de um tipo de sítio arqueológico aí. Dá uma olhada e responda. Escreva a diferença existente entre os tipos de sítios arqueológicos. Então, deu as características de cada um dos tipos de sítio arqueológico. Leiam no texto e responda aqui. Depois a tia Dalva faz a correção com vocês. Ó, agora, vamos para a página 245 da apostila de vocês, tá? As pesquisas de historiadores e arqueólogos levantam algumas teorias que buscam explicar melhor como os humanos chegaram à América. Entre as teorias de migração para a América, a mais aceita, aquela que é mais consensual entre os historiadores, é a seguinte: a que apresenta a trajetória de grupos que saíram da Ásia. Segundo essa teoria, os humanos teriam atravessado da atual Rússia para o atual Alasca por meio do Estreito de Bering, há cerca de 14 mil anos. Então, há 14 mil anos atrás, os seres humanos chegaram na América, certo? Não necessariamente no Brasil, mas no continente americano. Em períodos glaciais, em período em que tudo virava gelo. Durante as glaciações, o nível do mar estava baixo e congelado, formando caminho entre os continentes pelos quais se podia caminhar. Já vai mostrar um mapa para vocês, explicando essa trajetória aqui, tá? Eu vou abrir aqui a tela para vocês e já mostro, ok? Então, vamos lá. Ó, aqui esse mapa, ó. Então, eles saíram aqui da África, ó, estão vendo aqui? Aí, eles foram caminhando, Ásia, chegaram no Alasca, do Alasca na América do Norte, da América do Norte na América do Sul. O Brasil fica aqui, na América do Sul. Então, essa é a teoria mais aceita, certo? Combinado? Vamos voltar agora para a gente ler. Há ainda uma teoria que informa a travessia por mar da África para a América, entre os períodos anteriores, cerca de mais ou menos 100 mil anos atrás. Essa é uma teoria também, ok? Mas a mais aceita é que eles vieram da África, passaram para a Ásia, atravessaram o Estreito de Bering e chegaram ao continente americano. Certo, gente? Agora vamos aqui. Pela dificuldade do clima, a região norte da América foi pouco colonizada. Então, eles chegaram na América, mas eles não colonizaram muito a região norte.
Então, eles colonizaram mais a região sul. As populações seguiram nômades, seguiram sem um lugar fixo para ficar, caminhavam, ficavam em determinado lugar um tempo, depois em outro, buscando sempre alimentos, abrigo. Como os inuits, mais conhecidos como esquimós. Vocês já ouviram falar dos esquimós? Então, eles seguiram e caminhavam nômades. Eles possuíam fisionomia semelhante à de povos do Extremo Oriente, como os chineses. Então, chegaram a população aqui no continente americano com uma fisionomia semelhante à população do continente asiático, os chineses. Certo, gente? Então, tá. Então, vamos continuar aqui. Então, vamos descobrir, aqui no Brasil, onde há os vestígios e que datam, de quando datam esses vestígios dos seres humanos aqui no Brasil. Então, Lagoa Santa, em Minas Gerais, tem um sítio arqueológico. Vamos estudar um pouquinho para a gente entender um pouquinho mais esse sítio arqueológico de Lagoa Santa, em Minas Gerais. No Brasil, há sítios arqueológicos para se estudar a pré-história? Será que tem alguma coisa aqui no Brasil que a gente possa utilizar para estudar esse período tão rico, tão desconhecido ainda? Então, vamos ler aqui, que eu acho que a resposta vai estar aqui nesse texto. A resposta é sim. Tem, gente, aqui no Brasil tem vestígios, tem história para se contar da época em que ainda não havia escrita, tá? Um desses sítios é o de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Os estudos em Lagoa Santa começaram há muito tempo, não é coisa que os arqueólogos, os paleontólogos começaram a estudar agora, não. Eles começaram a perceber que existia alguma coisa ali que se datava de muito tempo atrás, em 1835. Peter Lund, um cientista dinamarquês, veio ao Brasil e fez descobertas fantásticas. Ele é considerado no Brasil o pai da espeleologia, o estudo de cavernas e grutas naturais. Então, quem estuda cavernas e grutas naturais tem o nome de espeleologista, certo, gente? Seus estudos, avançados em paleontologia, revelaram que no Brasil havia animais de grande porte, como tigres dentes de sabre, a preguiça gigante, o tatu gigante chamado, ó, tia vai ler, mas com calma, que esse aqui é um trava-língua daqueles. Gliptodonte, certo? Eles fazem parte da megafauna brasileira. O Brasil já teve uma megafauna, então animais com porte gigantesco. Era super tatus, super preguiça, tigres dentes de sabre, não sei se vocês já viram imagem de alguns deles, mas eles já viveram aqui no Brasil. E tem vestígio desses animais em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Certo? Para saber mais, lá vem ele. O gliptodonte é um tipo de tatu muito grande, que viveu há cerca de 12 mil anos na América. Como sua carapaça media cerca de 4 metros de comprimento, e 1,5 metro de altura, era utilizada como abrigo pelos seres humanos. Vestígios desse animal foram encontrados no Rio Grande do Sul e na Argentina. Imagina, um tatu que tinha uma carapaça de 1,5 metro de altura. Então, quer dizer, dava para ficar lá dentro quietinho, escondidinho, protegendo da chuva, protegendo do tempo ruim, certo? De predadores, muitas vezes. Você sabe que os primeiros seres humanos, eles tinham que se proteger dos predadores, né? Vamos continuar aqui? Olha, aqui tem um mapa bem interessante, ó. Atualmente, somente na área de Lagoa Santa, há 100 sítios arqueológicos. Só nessa área de Lagoa Santa, em Minas Gerais, tem mais de 100 sítios arqueológicos. O arqueólogo Walter Neves realiza pesquisas nessa região. Ó, então aqui tem, olha, dê uma olhada, faça a leitura do mapa, utilizem a legenda. Então aqui tem, ó, sítios arqueológicos, abrigos sobre rochas, sítio que fica em céu aberto, as cavernas, então tá tudo aqui, ó, tem várias cidades, ó, Confins, Lagoa Santa. Então nessas cidades existem esses tipos de sítios arqueológicos, certo, gente? Conheça quem é. O Brasil é terra de grandes pesquisadores. Walter Neves, que nasceu em 1957, é um deles.
Esse arqueólogo e antropólogo é considerado o pai de Luzia. Quem é Luzia, tia? Vamos entender um pouquinho nesse texto, tá bom? Depois a tia Dal vai colocar no final da aula imagens para vocês conhecerem melhor, para vocês entenderem um pouquinho mais quem é a Luzia, certo? A mulher Luzia é a mulher mais antiga do Brasil. Então, há vestígios que ela seja ser humano mais antigo no Brasil e é uma mulher. E ela ficou conhecida como Luzia, certo? Os vestígios arqueológicos de Luzia foram encontrados em Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais, onde Walter continua suas pesquisas. Ele também é responsável pela elaboração da teoria de povoamento da América, que defende a sua chegada de duas levas migratórias, uma há 14 mil anos e outra há 11 mil anos atrás. Lembra quando eu expliquei para vocês como que os seres humanos chegaram à América, que foi mais ou menos há 14 mil anos atrás, atravessando o Estreito de Bering? Aqui, ó, ele também é responsável por uma dessas teorias, certo? Ó, vamos continuar. A teoria de Walter Neves sobre as duas migrações é a mais aceita no mundo científico. De acordo com essa teoria, Luzia seria descendente do grupo da primeira grande migração, que passou pelo Estreito de Bering há 14 mil anos. Esse grupo teria pele negra e cabelos crespos, tá, gente? Lembra que as características dos seres humanos acontecem de acordo com a região, do modo de vida deles. Então, eles vieram da África, então ainda permanecia esse tipo de característica, certo? Estudos mostram que o grupo de Luzia vivia basicamente da coleta de frutas, raízes e grãos, da caça e da pesca. Não foram encontrados vestígios de cerâmica, mas tinham utensílios de pedra e osso e sabiam utilizar armas, como arco e flecha. Então, mostra que eles não tinham o costume de caçar, mas sabia utilizar algumas armas. Os vestígios mostram que o grupo da segunda grande migração às Américas, cerca de 11 mil anos atrás, então olha aí, já há uma diferença de 3 mil anos. Quando a gente fala desse período de pré-histórica, é tudo muito tempo, não é hoje, ontem, amanhã. É 1.000, 2.000, 3.000, 7 milhões, então é muito tempo. Deu origem aos povos indígenas brasileiros. Por isso, os indígenas possuem características de povos do Extremo Oriente. Olhos puxados, cabelo bem liso, não é assim que nossos índios são até hoje? Então, eles ainda descendem das características desse povo que veio nessa segunda grande migração para o Brasil, há cerca de 11 mil anos atrás. Esse grupo desceu pelo litoral brasileiro e formou a população dos sambaquis. Eu já falei que a gente vai estudar um pouquinho mais sobre eles daqui a pouquinho, tá, gente? Vamos conhecer Luzia? Quem quer conhecer a Luzia? Importante essa Luzia, a primeira mulher brasileira, né? É a primeira mulher que viveu no Brasil. Pelo menos é a primeira conhecida. Luzia, o fóssil humano mais antigo do Brasil, viveu há 10 mil anos. Desculpa, gente, viveu há 12 mil anos. Seu fóssil foi encontrado na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Em 2018, um grande incêndio aconteceu no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, onde estava armazenado o fóssil de Luzia. Observe a imagem ao lado. Gente, então, tinha a imagem dela exposta, juntamente com alguns vestígios, mas aconteceu um incêndio no museu em que estava todo esse material riquíssimo para a história e muita coisa foi perdida. Infelizmente, é de cortar o coração. Vale a pena conhecer. Gente, vocês estão em casa, tem livros que pode baixar pela internet agora, sem custo nenhum, está tendo bastante livro, então deem uma olhada na apostila de vocês, tem várias sugestões de livro para vocês estarem lendo. Então vamos conhecer esse aqui. O paleontólogo Castor Cartelli Guerra escreveu sobre a pré-história brasileira em sua obra Os Meninos da Planície. Os personagens principais são Aur e Nia, duas crianças que viveram há 10 mil anos na região que hoje forma o Brasil. Imagina uma história sobre crianças que viveram há 10 mil anos numa região onde vocês vivem. O que será que deve acontecer nesse livro? Gente, é muito interessante. Deem uma olhada, busquem esse livro aí para vocês estar tentando ler, tá? A gente já volta para ler a respeito do sítio São Raimundo Nonato.
É da escolinha do professor Raimundo isso aqui, Tia? Nós vamos falar sobre a escolinha do professor Raimundo? Não, espera um pouquinho que a gente já vai fazer a leitura disso aqui e já vai descobrir certinho o que é isso aqui.